Ora bem, eu neste vídeo vou falar um bocadinho sobre o mundo do trabalho e sobre a separação de poderes e, sobretudo, como é que o cidadão, não é, se deve articular numa sociedade em que normalmente o que se ouve falar são medidas vãs, não é? Neste momento temos a ministra Ana Mendes Godinho como ministra do Trabalho e da Segurança Social, mas penso que o essencial não foi feito. Isto é a minha opinião. Depois do PS ter ganho com maioria absoluta e da Sra. Ministra Ana Mendes Godinho ter assumido a pasta do Trabalho e da Segurança Social, penso que ela não começou por onde devia começar. Okay? E por onde é que ela devia começar? Então temos que fazer aqui, eu vou tentar fazer aqui uma separação de poderes para que os cidadãos, as pessoas que trabalham, saibam os seus direitos e como se devem mexer, e depois deixar um alerta ao governo, não é? Sobre aquilo que se passa, não é? E sobre como muitos dos nossos empresários, não estou a dizer que são todos, mas muitos dos nossos empresários tiram partido dessas diferenças e dessas falhas que existem. Correto? Então é assim, o cidadão, a primeira coisa que faz, ou a primeira coisa que deve fazer quando procura emprego, é ir ao Instituto de Emprego e Formação Profissional e ver as vagas de emprego que existem disponíveis para poder arranjar emprego. Claro que existe hoje no mercado várias plataformas onde o cidadão pode arranjar emprego. Mas é um emprego inseguro. Ok? Portanto, a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social não tutela as empresas de trabalho temporário. Okay? Porque são mesmo isso. São empresas de trabalho temporário. E como são empresas, também têm que cumprir as suas obrigações sociais. Ok? Portanto, uma empresa de trabalho temporário, ok, também tem que cumprir com as suas obrigações sociais. Porque é uma empresa. Estão-me a fazer entender? Portanto, se é uma empresa, tem que cumprir com as obrigações sociais, com a segurança social, etc, etc. Okay? Porque são isso, são empresas. São empresas de mão de obra. Ok? Podiam ser empresas de vender pregos, podiam ser empresas de vender parafusos, mas não, são empresas de mão de obra. Ok? Se calhar muitos de vocês já trabalharam para empresas de trabalho temporário, eu já trabalhei, com algumas nem bem, com outras nem por isso, mas o que é certo é que elas estão no mercado, correto? E elas servem para angariar mão de obra, ok? Para as empresas irem buscar trabalhadores que não querem ir buscar ao IFP, mas partindo sempre deste princípio. As empresas de trabalho temporário têm um compromisso com a Segurança Social e o Instituto Público e têm um compromisso com o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Independentemente de serem empresas de trabalho temporário, porque é exatamente igual a uma empresa que vende pregos ou parafusos. Ok? Eles têm que cumprir. Ponto 1. Ponto 2. A Autoridade para as Condições de Trabalho é uma entidade que pertence ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social, mas é uma entidade inspectiva. É uma entidade para fazer inspeção. E faz inspeção a quê? Se a pessoa está com seguro de acidentes de trabalho, se a pessoa está a cumprir as normas de... se tem os IPs. IPs são, para quem não sabe o que é um IP, um IP é um instrumento de proteção individual. Ou seja, se houver muito barulho tem que se pôr uns abafadores. Pronto, a ACT faz esse tipo de trabalho, ou seja, inspeciona uma empresa quando denuncia ou quando tem conhecimento. Os inspectores da ACT devem fazer o quê? Devem deslocar-se ao local de trabalho
dessa pessoa quando surge ou não denúncias, não é? Por isso, a ACT deve andar no terreno, não é? A verificar as empresas. Ainda outro dia vi uma notícia que a Ministra do Trabalho dizia que a ACT investigou empresas de teletrabalho, não sei o que, não sei o que mais. Uma notícia assim do género. Agora falta a parte social, não é? Que é outra coisa completamente diferente. Portanto, o que é que o cidadão tem que fazer? O cidadão, primeiro, correto, ao fim de um mês, pelo menos ao fim de um mês, porque toda a gente precisa de dinheiro para sobreviver, e as pessoas quando trabalham é para receberem dinheiro, correto? Senão não trabalhavam, ok? Faziam outras coisas. E o empresário que está no mercado seriamente não tem qualquer problema em cumprir estas normas, porque isto são normas peanuts, ok? Só que há muitos empresários também, infelizmente, que tiram partido das diferenças que existem e da falta de comunicação que existe entre estas duas entidades. Numa primeira fase, quando se chega ao fim do primeiro mês de trabalho, não é? E o cidadão não recebe o ordenado, ok? Numa primeira fase, o cidadão deve informar não a ACT, mas sim a Segurança Social. Porquê? Porque é aí que o Estado é afetado. O Estado, que somos todos nós. Ok? Ou seja, a empresa não está a fazer descontos e não me está a pagar. E a Segurança Social e a Sra. Ministra do Trabalho devia estar atenta a estas coisas. Porque isto é de soberba importância. A Segurança Social também tem e tem que funcionar, tem mesmo que funcionar, é imperativo funcionar esta medida da Segurança Social, tem uma secção inspectiva. Ok? Existem inspectores da Segurança Social. Portanto, quando um cidadão que está a trabalhar há um mês numa empresa e não recebe o seu primeiro ordenado, quer dizer que toda a sociedade está a perder. Está a perder nos descontos, porque o cidadão não está a fazer descontos. A empresa não está a cumprir. Quer dizer que o Estado está a ficar mais pobre. Se o Estado está a ficar mais pobre, as pessoas que vivem dos seus benefícios sociais vão ficar mais pobres. Okay? Portanto, numa primeira fase, quando um cidadão não recebe o seu primeiro ordenado, quem deve atuar devem ser os inspectores da Segurança Social. E o cidadão tem o direito de se dirigir à Segurança Social, tem o direito e o dever. Até para bem dele, não é? Porque ele quer receber. Portanto, tem o dever de se dirigir à Segurança Social e dizer: esta empresa não está a fazer descontos e não me pagou o ordenado. Ok? Só depois da Segurança Social fazer uma inspeção à empresa, saber porque é que a empresa não está a cumprir, ok? Saber porque é que a empresa não pagou, saber essas coisas todas, correto? E quando estiver tudo regularizado, ou seja, quando o ordenado já foi pago, quando os descontos já foram feitos, quando a empresa está no mercado e disse pronto, houve qualquer lapso ou alguma coisa qualquer, mas já regularizámos tudo, só a partir daí, ok, é que a Segurança Social pode fazer uma comunicação à ACT, que faz parte do mesmo Ministério da doutora Ana Mendes Godinho, e dizer à ACT: agora vocês vão inspecionar o trabalhador e vão ver se as regras de segurança, não é, estão a ser cumpridas. E só aí, se as regras de segurança, as regras de segurança no trabalho, etc, por exemplo, posso dar aqui um exemplo, uma pessoa que trabalha, por exemplo, nas obras, não é, e que esteja a trabalhar no andaime. Se o andaime não tiver recosto, por exemplo, só nesse caso, ok, é que a ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, que também faz parte do Ministério da doutora Ana Mendes Godinho, só aí
é que a ACT pode cobrar ou pode obrigar, numa primeira fase, a empresa a cumprir as regras de segurança no trabalho, e numa segunda fase, quando a empresa não cumpre, então sim cobrar multas à empresa. Mas na primeira fase é sempre a Segurança Social que tem que atuar. Porque é dinheiro que não entra para o Estado. É por isso que a Segurança Social, a secção de inspeção da Segurança Social tem que funcionar. Ponto. Um trabalhador não pode estar 90 dias, agora até um bocadinho mais, mas não pode estar 90 dias à espera que a ACT venha resolver e cobrar multas. Não. A inspeção da Segurança Social tem que atuar já. E eu não ouço a doutora Ana Mendes Godinho a falar nestas questões e a dizer eu estou a organizar isto tudo. Não, ela não está a organizar isto tudo. Ela está a mandar medidas cá para fora de 10 euros de aumento aos reformados e essas coisas todas, mas isto é fundamental para que no futuro, não é? Para que no futuro, não é? A Segurança Social tenha, digamos, uma abrangência monetária que possa suportar todos os custos a nível social. Correto? Portanto, numa primeira fase, o que é que eu aconselho a um cidadão? Dirigir-se à Segurança Social, que tem que funcionar, ponto. Tem que funcionar, ponto. E a inspeção da Segurança Social tem que ir ter com essa empresa e tem que dizer a essa empresa, meu amigo não está a cumprir. Não interessa seja um mês, seja 2. Okay? O meu amigo tem que cumprir agora. Porque se essa parte não funcionar, o resto tudo não funciona. Tudo o resto não funciona. Okay? É assim que funciona. E é isto que a doutora Ana Mendes Godinho devia ter começado a ter feito. Ou seja, ela devia pegar, isto é a minha opinião, devia pegar em tudo aquilo que ela tutela e dizer assim, não, meus amiguinhos, sentem-se aqui à mesa, porque é assim, a partir de agora, isto vai começar a funcionar assim. Não é de vez em quando sair uma notícia cá para fora a dizer a Segurança Social fez inspeção a um lar e fechou não sei quantos lares. E as empresas foram fiscalizadas? E as denúncias que foram feitas? Eu, quando agarro num trabalho, como a doutora Ana Mendes Godinho agarrou, tenho que saber quais são as ferramentas que eu tenho para trabalhar. Não é? E a doutora Ana Mendes Godinho, que é a Ministra do Trabalho neste momento, tem que saber, eu tenho a ACT que tem esta função, tenho a Segurança Social que tem esta função, ok? Tenho a Caixa, tenho a Caixa Geral de Apresentações que tem esta função, tenho o Instituto da Segurança Social IP que tem esta função, tenho o IFP que tem esta função. Portanto, ela tem que coordenar isto tudo. Não pode, arreia. Vai embora. Ok? Mas é assim que as coisas funcionam. E o empresário que esteja no mercado de uma forma saudável, de boa fé, não tem qualquer problema em cumprir estas regras. Ok? Não tem qualquer problema em cumprir estas regras. Ok? Se tiver... Porquê? Porque eu já pensei no meu negócio. Correto? Se eu já pensei no meu negócio, se eu já tenho a minha empresa a faturar, eu vou precisar de um empregado de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 20, 30, 40, 50 mil, não interessa a dimensão da empresa, e vou dizer, não, vou cumprir as minhas obrigações sociais. Eu lucro. Posso dar um exemplo? Os cafés Delta, não me estão a patrocinar, mas posso dar um exemplo. Os cafés Delta nunca tiveram problemas nem com a ACT, nem com a Segurança Social. Porquê? E já estão há milhares de anos no mercado, porque são empresários sérios. Portanto, o conselho que eu deixo aqui às pessoas neste vídeo, primeira coisa, quando vocês não recebem o ordenado, porque isso depois vai ser importante quando vocês receberem a vossa pensão. Percebem? Quer dizer
que se vocês não fizerem os descontos e se vocês andarem a trabalhar ao negro, mais tarde vocês querem apoios e não têm. Porque os descontos não foram feitos. Porque esta máquina não funcionou. E quem é responsável por gerir esta máquina? É a Ministra do Trabalho e da Segurança Social. E a primeira coisa que uma pessoa faz quando entra para um trabalho, qualquer pessoa sabe isto, qualquer pessoa que trabalhou ou que já trabalhou ou que trabalha, seja em que área for, sabe isto. A primeira coisa que se chega quando se faz um trabalho, a primeira coisa é fazer o reconhecimento do terreno e daquilo que se vai fazer. Portanto, os empresários que estão de bem na sociedade e que estão de bem com a sociedade e que não têm problemas em assumir as suas responsabilidades porque estão a faturar, não é? Não têm problemas nem com a ACT, nem com a Segurança Social, nem com nenhuma entidade. Porque estão de bem. Eu estou a ter lucro na minha empresa, não é? Se eu estou a ter lucro na minha empresa, porquê é que eu me hei de estar a chatear em estar em conflitos com a ACT? Porque é assim, o Tribunal de Trabalho, quando as coisas chegam ao Tribunal de Trabalho, é a última instância. Tudo falhou. E acreditem uma coisa, eu não acredito que nenhum procurador do Tribunal de Trabalho goste de ver no seu posto de trabalho uma coisa, não é? Uma fraude, digamos assim, laboral. E ele olha para aquilo e diz, quer dizer, no meio disto tudo falhou. Falhou a Segurança Social, falhou a ACT, falhou o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, falhou o IFP, falhou a empresa e eu tenho que agarrar isto tudo, não é? Quando nos apelam para cada vez mais livrarmos os tribunais destas coisas, não é? Porque tudo isto tem que ser articulado. E a minha crítica, é só esta. A minha crítica é só esta, mas se calhar por falta de experiência da senhora. Ok? Porque vamos lá ver se a gente se entende. Quando se pega numa pessoa, não é? E se diz assim, o meu amigo o meu amigo ou a minha amiga vai assumir, e como o PS agora tem maioria absoluta, o meu amigo e a minha amiga vai assumir este ministério. Essa pessoa tem que ter experiência suficiente para saber para onde é que há de começar. E custa-me, a mim sinceramente custa-me ver como é que a doutora Ana Mendes Godinho, que é uma pessoa que vem da função pública, ok, não soube, na primeira fase em que tomou conta do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, dizer, a primeira coisa que eu vou fazer é afinar as ferramentas todas do meu Ministério para que eles funcionem como um relógio. E eu posso dizer assim, neste momento eu tenho o relógio afinado e sei exatamente como é que as coisas funcionam. Estão-me a fazer entender? Portanto, para o cidadão comum, não recebeu o ordenado no primeiro mês, meu amigo, a primeira coisa a fazer é ir à Segurança Social dizer, eu não recebi. A ACT só inspeciona, é o poder que a ACT tem. A ACT só inspeciona, ok? Os EPIs, os seguros de acidentes de trabalho e essas coisas todas. A ACT pode cobrar multas à empresa? Pode. Mas a nível de descontos não é com a ACT. É com a Segurança Social. E a Segurança Social de Portugal também tem uma secção de inspeção. Portanto, eu, se fosse da inspeção da Segurança Social e se me caísse um processo no primeiro mês de trabalho de um cidadão qualquer a dizer que não tinha recebido o ordenado, eu, inspetor da Segurança Social, agia imediatamente. E foi isto
que a doutora Ana Mendes Godinho, e é esta crítica que eu lhe deixo, e foi isto que a doutora Ana Mendes Godinho não soube articular. Ela não pegou nas ferramentas todas e não as afinou. E há muito boa gente que cumpre, é uma verdade, mas também há muito boa gente que tira proveito desta confusão toda para fugir às suas responsabilidades sociais. Portanto, o título deste vídeo vai ser Responsabilidades Sociais.